casa assistindo, porque é transmitido via internet, todo o Brasil e todos os países, todas as nações. Nós já temos 102 nações que já acessaram o nosso site. Glória a Deus. E o total de nações são 198, se não aumentou aí. Porque às vezes há divisões, né? Mais da metade do mundo já acessou o nosso site. Ok? Tem registro aí. Então está escrito no livro de 2 Samuel, no capítulo 4, verso 4. Por enquanto, um versículo só. Está escrito assim, está no telão, não abra a Bíblia. Porque a sua Bíblia agora é o telão. Está escrito assim, ó, 2 Samuel 4:4. E Jonatas, você vai conhecer depois quem é ele, filho de Saul, o rei, tinha um filho aleijado. Tinha um filho aleijado. Nós vamos falar desse filho aleijado. Ok? E esse filho aleijado, irmãos, representa você. Você representa ele. Você é um aleijado hoje. Depois você vai entender por quê. Tinha um filho aleijado de ambos os pés. Não andava. Era da idade de 5 anos, quando as notícias, os novas, né, do rei Saul e o seu filho Jonathan, vieram de Jezreel, uma cidade lá, né? E sua ama, que cuidava dele, uma mulher, o tomou e fugiu, por causa da notícia ruim, né? E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, dos 2 pés. O seu nome era Mefibosete. Você. Quando você tiver um filho, pode colocar esse nome, se você achar bonito. Mefibosete. Bonitinho. Eu vou ler de novo, porque é só um versículo. E Jonatas, filho de Saul, rei, tinha um filho aleijado de ambos os pés, era da idade de 5 anos. Quando as notícias vieram de Saul e Jonatas, eles morreram, né? Vieram da cidade de Jezreel, e sua ama, sua empregada, sua ama, né, que criou ele, tomou e fugiu correndo, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, o menino caiu e ficou coxo, quebrou os pés. O seu nome era Mefibosete. Pode sentar. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela foi escrita mais ou menos, que é começo lá da Bíblia, 3.500 anos. Ela foi escrita no Velho Testamento. O Novo Testamento é mais novo. Ok? Mas todos os nomes que aparecem, quando há uma pregação, irmãos, esse nome, ele está dizendo que é você. Você. Quando ele fala, por exemplo, de Lázaro ressuscitou, então ele está dizendo assim, você vai ressuscitar. É isso, para você entender bem. Então essa palavra está dizendo que havia uma situação. Porque Isaías 55 anos fala assim, que toda palavra que sai da boca de Deus, que está falando agora, porque Deus não pode falar com você, né? Então ele pega líderes para falar em nome dele. Então eu falo em nome dele aqui, Deus, dizendo isso para você, que aconteceu essa passagem bíblica. E essa passagem bíblica, irmãos, é simbólica, real, mas tem um simbolismo aí. Então hoje você passa a ser representado por um menino que caiu e quebrou os pés. Ok? Seu pai era Jonatas e seu avô era o rei Saul. Você vai aprender, se você não sabe ainda dessa linhagem, você vai aprender hoje. Ok? Então ele fala assim, toda palavra que sai da boca de Deus, essa que saiu, então ela vai operar no seu coração. Ela precisa entrar no seu coração. Como diz no outro texto, ela passa a ser uma semente que, entrando no seu coração, ela começa a germinar. Ela vai crescer, ela vai frutificar. Então toda palavra tem essa direção. Então as palavras que você já ouviu anteriormente, que de bom coração, que abriu o coração, entendeu que é Deus, hoje você está produzindo frutos. E aqueles que não entenderam muito bem, ou não quiseram entender que é de Deus, então não produzem nada. Não produz nada, porque a semente não caiu em terra boa. O coração não estava preparado. E essa história, irmãos, é muito importante, muito interessante. Porque o primeiro rei, irmãos, depois que se constituiu a nação de Israel, que é uma nação que